Eu já fiz o melhor cappuccino para muita gente. E sabe o que mais me frustrava? Elas amavam, eu as ensinava, mas elas não aprendiam. E o pior é que na vida com Deus acontecia a mesma coisa. Eu discipulava, falava as coisas certas que deveriam fazer, mas muitos se afastavam. E o pior, isso começou a me consumir por dentro, começou a me deixar triste. Até que eu entendi uma coisa que mudou tudo, mudou principalmente dentro de mim. Você pode ensinar, mas você não pode viver pela pessoa. O cappuccino sempre foi para mim muito mais do que uma bebida, mas uma oportunidade para reunir pessoas e falarmos das coisas de Deus. E eu sempre quis fazer o melhor. Sempre procurei fazer o melhor cappuccino. Da mesma forma que eu sempre procurei ensinar o melhor caminho para as pessoas. Eu discipulava, eu ensinava, mostrava as coisas certas que deveriam ser feitas, mostrava como deveria fazer, igualmente no cappuccino. Eu explicava aqui, olha só, você pega o leite quente a 1 minuto e 20, amassa aqui na borda aqui para poder ficar bem cremoso, vai mexendo aqui. Ou seja, eu mostrava todos os passos para fazer o cappuccino e as pessoas diziam para mim, pastor, não ficou igual o seu. Eu brincava com elas, sabe o que faltou? Faltou uma pitada de amor. Isso era uma brincadeira, mas no fundo isso começou a me preocupar, porque eu comecei a comparar isso com a vida espiritual. Porque muitas vezes acontece assim: você ensina a pessoa, você mostra para a pessoa todas as coisas para fazer, mas muitas pessoas não conseguem viver aquilo que você ensina. E isso começou a me consumir, isso começou a me deixar triste, porque o que eu queria era bem das pessoas. Sou pastor, eu gosto de ver as pessoas bem, e as pessoas bem, eu fico bem. Qual pastor que não fica bem ver a pessoa? E mesmo eu ensinando os passos, elas não faziam. Mas aí eu comecei a pensar, deve estar acontecendo alguma coisa com elas, eu preciso entender, porque nem sempre elas vão fazer aquilo que eu estou mostrando. Nem sempre elas vão entender o caminho que eu estou mostrando. Quando eu virei a chave com isso, quando eu entendi que as pessoas precisam ser responsáveis pela vida dela e eu não sou responsável pela vida delas, eu passei a viver melhor. Você também passa por isso? Você também sofre porque você quer o melhor para as pessoas e muitas vezes essas pessoas não estão vivendo o que você quer? Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é Deus. Você não é o Espírito Santo. Você não convence ela do pecado e por mais que você se esforce, se elas decidirem fazer o errado, elas vão fazer e quem vai sofrer é você. Então, eu passei a tomar outra atitude. Eu comecei a mergulhar mais nas escrituras e as escrituras me ensinaram verdades que muitas vezes a gente ignora e elas fazem bem para todo mundo, principalmente para aqueles que colocam em prática. Romanos capítulo 1, nós vamos ver que, pelo menos eu lembro aqui, 3 vezes Deus entregou aqueles homens que queriam viver vidas sexualmente erradas. Homens com homem, mulher com mulher. Aí o texto diz que Deus entregou eles ao desejo. Ou seja, vocês querem viver assim? Então vivam. Muitas vezes a gente precisa fazer assim como Deus. A gente precisa deixar as pessoas. Elas querem viver no pecado? Então deixa elas viverem. Não vai adiantar. Eu sei que você vai sofrer porque eu sofro também. Eu choro, eu oro. Mas só que hoje eu não sofro mais. Porque eu entendi que cada um é responsável por sua decisão. Barnabé, um homem de Deus, lá em Atos diz que esse homem era tão bom, ele pegou as suas propriedades e vendeu e deu para todo mundo na igreja. E aí, esse homem, ele começou não somente a ser um homem de doar as coisas boas, mas de cuidar de pessoas. Sabe de que esse homem cuidou? De Paulo. Paulo, quando se converteu, nenhuma das pessoas da igreja queriam lá ver Paulo. Elas ficavam com medo. Até mesmo os apóstolos. Sabe quem fez a ligação de Paulo com os apóstolos? Barnabé. Ele recebeu Paulo
e ele levou até os apóstolos. E aí, então, as pessoas da igreja entenderam que Paulo realmente se converteu, não era mais aquele Saulo. Quando a igreja de Antioquia começou a crescer, sabe quem eles enviaram para lá os apóstolos para poder verificar se ali era um movimento de Deus? Barnabé. Chegando lá, ele viu que aquela igreja era uma igreja que estava dentro da direção de Deus, e aí ele levou Paulo para poder ir para aquela igreja, para poder aprender a pastorear, aprender a lidar com pessoas. Naquela igreja, Barnabé foi para a primeira viagem com Paulo. E aí, ele iria também na segunda viagem com Paulo. Sabe por que eles não foram? Porque na primeira viagem, Barnabé levou João Marcos. Marcos que escreveu o primeiro evangelho. Só que ele resolveu voltar. E isso não agradou Paulo. Por ocasião da segunda viagem, quando Barnabé tentou levar João Marcos de novo, Paulo não quis. E isso teve uma desavença entre os dois. E aí o que Barnabé fez? Sabe? Paulo não quer, então Paulo vai com Silas para a segunda viagem missionária, enquanto eu, Barnabé, levo João Marcos para Chipre e vou cuidar de João Marcos e vou ajudá-lo a entender as coisas do Evangelho. Os dois caminhos foram caminhos de Deus. Paulo, nós já sabemos, né? Escreveu as cartas, fez as viagens missionárias, a doutrina da igreja, tem muita coisa que a gente aprendeu com Paulo. E também Barnabé, nós não sabemos mais da história dele, mas continuou com certeza no caminho de Deus, a tradição diz isso. E João Marcos, além de escrever o Evangelho, que foi o primeiro Evangelho a ser escrito, que tornou-se referencial para os demais, ele é um pregador da palavra. Isso nos mostra o quê? Que muitas vezes a gente pensa que a pessoa, se ela não continuar no nosso caminho, ela vai continuar no caminho errado. Ela vai estar no caminho errado, melhor dizendo, e ela vai sofrer. Pode sim, se ela sofrer, é decisão dela. Mas existem caminhos de Deus para as pessoas também. E aí, o que você precisa fazer? É se libertar. Deixar as pessoas irem é se libertar. Deixar as pessoas viverem é se libertar. Quando eu entendi que eu não ia fazer as pessoas acertarem, e elas deveriam ser responsáveis pelos erros delas, eu me libertei e hoje eu continuo fazendo cappuccino, continuo recebendo pessoas para poder tomar um cappuccino e falar das coisas de Deus, continuo orientando as pessoas, só que as pessoas que não querem seguir o caminho, eu fico triste da mesma forma, só que eu não sofro. Eu entrego nas mãos de Deus, continuo tomando meu cappuccino, abençoando mais vidas e principalmente fazendo a vontade de Deus. E você? Está continuando sofrendo? Você está preso ainda àquelas pessoas que foram? Liberte-se. Você não é Deus. Deixe elas viverem. Elas são responsáveis pelas decisões delas. E elas vão responder diante de Deus. Se esse vídeo fez diferença na tua vida, está sendo um marco para poder te ajudar a viver melhor, considere se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, me ajuda aí. Vamos alcançar mais pessoas. Aproveita e dá o like. Você não deu like? Ah, não acredito não. Se você não deu like, você não vai beber esse cappuccino que está uma delícia. Dá o like, aproveita, compartilha esse vídeo, manda no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, me ajuda a alcançar pessoas que precisam se libertar, que precisam deixar as pessoas ir. Agora, se você entender porque Deus quer mexer coisas na tua vida e você não quer deixar, você está brigando com Deus, ó, você precisa assistir esse vídeo aqui. Ele vai mostrar que Deus vai mexer coisas na tua vida que você não quer, mas vai ser libertação. Agora, se você já assistiu, tem outro aqui que o YouTube vai mostrar para você. É só você clicar em um deles e a gente continua essa conversa lá em alguns segundos. E enquanto isso, deixa eu beber esse cappuccino aqui. É uma maravilha.